Pedro Virgílio Rocha Franchetti nasceu em Salto, no Uruguai, 3 de dezembro de 1942, faleceu em São Paulo, 2 de dezembro de 2013. Foi um jogador e depois treinador de futebol uruguaio naturalizado brasileiro. Ele era conhecido por sua grande habilidade e excelente capacidade de finalização, o que lhe rendeu o apelido de El Verdugo, o Carrasco. A IFFHS o elegeu como o 37º maior jogador sul-americano do século XX. Pedro Rocha fez sua estreia como jogador profissional pelo Peñarol em 1959. Atuando como meia ofensivo, ele se destacou como o principal jogador durante a fase mais gloriosa da história do clube uruguaio, que se consolidou como um dos mais renomados e respeitados do mundo. Com o Peñarol, Rocha conquistou o campeonato uruguaio 7 vezes, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967 e 1968, foi tricampeão da Copa Libertadores em 1960, 1961 e 1966, e bicampeão mundial interclubes em 1961 e 1966. Ele foi o único jogador uruguaio a participar de 4 Copas do Mundo FIFA, 1962, 1966, 1970 e 1974. Em 1970, a seleção La Celeste Olímpica chegou a ser semifinalista do Mundial, mas jogou desfalcada de seu grande jogador, Pedro Rocha, que, lesionado, não pôde atuar na eliminação do Uruguai diante da seleção brasileira de futebol. Em 15 de setembro de 1970, Pedro se transferiu para o São Paulo, poucos dias após o tricolor do Morumbi conquistar o Campeonato Paulista e encerrar o maior tempo sem títulos de sua história. Naquele período, o São Paulo havia finalizado a construção do estádio do Morumbi e começou a se concentrar na formação de um elenco forte, contratando várias estrelas, como Gerson, Pablo Forlán, Toninho Guerreiro e o próprio Pedro, que passou a ser conhecido no Brasil como Pedro Rocha. Ele ficou famoso como Verdugo, Carrasco, em espanhol, devido à sua grande habilidade em dominar e superar seus adversários. Embora tenha enfrentado um início um pouco complicado devido à adaptação a um novo clube e país, além de uma suposta rivalidade com Gerson, logo Pedro Rocha começou a exibir todo o seu talento no time, conquistando os campeonatos paulistas de 1971 e 1975, e levando o clube às suas primeiras finais nacionais, sendo vice-campeão brasileiro em 1971 e 1973. Nos anos seguintes, à medida que outros ídolos se aposentavam, Rocha consolidou-se como o maior craque e ídolo do time. O meia uruguaio foi o primeiro jogador estrangeiro a se tornar artilheiro no Brasil, sendo o goleador do Campeonato Brasileiro em 1972 pelo São Paulo, com 17 gols, dividindo a artilharia com Dario, do Atlético Mineiro. No auge de sua carreira com o tricolor do Morumbi, Rocha levou o clube à sua primeira participação na Copa Libertadores, em 1972, alcançando a semifinal, e, finalmente, levando-o à sua primeira final continental da Libertadores em 1974. Rocha foi fundamental e marcou um gol no primeiro jogo da final, que terminou em uma vitória de virada sobre o Clube Atlético Independiente, da Argentina. No entanto, ele jogou contundido nas demais partidas e o São Paulo, sem seu principal jogador, acabou ficando com o vice-campeonato. Pedro Rocha permaneceu no São Paulo até 1978, saindo aos 35 anos, pouco após a decisão do Brasileirão de 1977, competição na qual não foi relacionado nenhuma vez. Pelo tricolor paulista, atuou em 375 partidas, marcando 113 gols. Também jogou em outros clubes do futebol brasileiro, como Coritiba, onde foi campeão paranaense, Palmeiras e Bangu, além do Monterrey, do México, antes de encerrar a carreira no início da década de 1980, quando jogava pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Também é lembrado pela admiração que Pelé tinha por seu futebol. Para ele, Pedro Rocha estava entre os 5 melhores jogadores do mundo.
Dario Pereira, um dos maiores atletas da história do São Paulo e da seleção uruguaia, o descreveu da seguinte forma: foi o maior jogador uruguaio que já vi em campo. Ele jogava com a cabeça erguida, cabeceava com maestria e fazia passes curtos e longos com precisão. Muricy Ramalho, que era um jogador iniciante no São Paulo enquanto Rocha já era o principal e mais experiente atleta da equipe, manteve uma amizade com ele até seus últimos dias e o caracterizou assim: ele era muito educado, um cara diferente no futebol. Quieto, não era de muitas brincadeiras e gostava bastante de jogar sinuca. Era invencível, tinha uma precisão tanto na defesa quanto no ataque, parecia que estava jogando futebol. Para ficar perto dele, comecei a jogar sinuca também. Melhorei bastante, mas nunca consegui vencer Pedro Rocha. Mas estava ali, ao lado dele. Era a prova de que estava tendo sucesso na vida. O cara era um gênio da bola. Pedro Rocha foi eleito 2 vezes pelos leitores da revista Placar como meia, ao lado de Raí, no time dos sonhos do São Paulo, que reúne os melhores jogadores em cada posição da história do clube. Na votação realizada entre sócios e dirigentes do clube em 1998, Rocha foi considerado o segundo melhor ponta de lança da história, ficando atrás de Zizinho. Ele atuou profissionalmente entre 1959 e 1980, totalizando 620 jogos e 213 gols por 8 clubes e pela seleção uruguaia. Depois disso, trabalhou como treinador de futebol, passando por 20 clubes até 2009, quando sofreu um AVC. Como consequência, passou os últimos anos de sua vida lidando com atrofia do mesencéfalo, uma condição que afetou seus movimentos e a fala, o que o deixou bastante deprimido. Ele faleceu em 2 de dezembro de 2013, na cidade de São Paulo, após enfrentar uma doença degenerativa. No dia seguinte, completaria 71 anos. Para quem o viu jogar, assim como eu, jamais esquecerá a classe e a categoria deste estupendo jogador. Pedro Virgílio Rocha, mais um craque em nosso canal. Dê seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço do treinador Éder Roberto. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre os esportes. Dê seu like e compartilhe. Ajude nosso canal. Obrigado e forte abraço do treinador Éder Roberto.